Carta de Paulo, Epístola de Paulo a Filemon. Não vou dizer capítulo 1 porque não tem 2 capítulos, né? Então, somente o versículo. Filemon, a partir do versículo de número 1. No Novo Testamento nós temos Filemon, 2ª, 3ª João e Judas, que tem um capítulo apenas, né? São livros bem curtos. Epístola de Paulo, do apóstolo Paulo a Filemon, versículo de número 1. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Amém? Amém. Então hoje nós vamos estar estudando esse pequeno livro da Bíblia, né? Que apenas um capítulo, e ele só tem apenas 25 versículos, né? Uma história bem curta, mas que nos dá grandes lições espirituais, lições de vida para o nosso crescimento em Deus. Filemon, por que Filemon? Por que esse é o título, né? Então Filemon, ele é o destinatário dessa carta. Ele era um membro proeminente da igreja em Colossos, a qual se reunia em sua casa. A carta era para ele, sua família e a igreja. Então essa carta é para este cidadão por nome de Filemon, a qual habitava na cidade de Colossos, que também tem a carta na Bíblia Colossenses. A igreja se reunia em sua casa, nós vemos isso no versículo de número 2 deste mesmo livro. E era um cristão proeminente, piedoso, glórias a Deus, que servia a Deus em espírito e em verdade. O autor deste livro é Paulo, né? O livro afirma que o apóstolo Paulo foi o seu autor. Uma reivindicação que poucos na história da igreja têm contestado, especialmente porque não há nada em Filemon que um impostor teria sido motivado a escrever. É uma das epístolas da prisão, juntamente com Efésios, Filipenses e Colossenses. Sua estreita relação com Colossenses, que Paulo escreveu na mesma época, cerca de 60 a 62 depois de Cristo, fez com que logo houvesse por parte dos pais da igreja primitiva, por exemplo, Jerônimo Crisóstomo e Teodoro de Mopsuestia, o reconhecimento da autoria de Paulo. O canon mais antigo do Novo Testamento, o Muratoriano, 170 depois de Cristo, incluiu Filemon. Para obter informações biográficas sobre Paulo, nós devemos estudar o livro de Atos e também suas cartas. Então, para conhecermos a história do apóstolo Paulo, ele estava preso, foi na mesma época que ele escreveu Filipenses, Colossenses, Efésios. Ele também escreveu essa carta de Filemon, Epístola de Paulo a Filemon, endereçada a um cristão da igreja de Colossos, que vai tratar de um assunto muito interessante, de um escravo chamado Onésimo, que nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Então, por todos os pais da igreja, por todos os teólogos, né, dos primeiros séculos da igreja, consideram Paulo como autor desta carta. E por que ela faz parte da Bíblia, né? Porque se nós... só se pode ter barulhento, né? Porque se nós estudássemos a palavra de Deus, e não somente a palavra, mas a história da igreja, a formação do canon da Bíblia, né, que são os 66 livros inspirados por Deus. Na Bíblia Católica tem mais alguns apócrifos. Hoje eu estava baixando uns apócrifos na internet, pastor. Baixei, não foi todos ainda, mas mais de 70 a 80 livros, mais ou menos isso, que eles liam naquela época, né, os livros apócrifos. Tem a Assunção de Moisés, tem livro de Enoque, tem o Evangelho de Pedro, tem o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, Apocalipse de Pedro. Eram todos livros que impostores escreviam falando que eram os apóstolos, né? Então existem vários
destes livros, né? Então por isso que Filemão é um livro bíblico, é um livro que é inspirado por Deus, faz parte do canon do Novo Testamento. Mesmo sendo pequenino, Deus quis que este livro fizesse parte, né, de sua palavra santa e maravilhosa, porque nele nós não encontramos nenhuma contradição com outras partes da Bíblia, né? Nos apócrifos, que se nós lermos os apócrifos, nós vamos ver que há muita contradição com a mensagem original da Bíblia. Por exemplo, eu estava dando uma lida hoje no Evangelho de Tomé, e diz o autor que é Tomé, mas nós sabemos que não é, ele falava da infância de Jesus. E se você ler aquilo, não tem nada a ver com a Bíblia, porque ali mostra um Jesus vingativo, mostra Jesus amaldiçoando pessoas, crianças que batem nele assim, que se esborracham nele, e ele diz palavras, elas adoecem e morrem. Então não é o Jesus que nós aprendemos na Bíblia, né? Porque o Jesus bíblico é o revelado nas Escrituras, e ele repreende exatamente isso, quando quando Tiago e João, se me fala a memória, pedem para Jesus que fogo desça do céu para destruir uma cidade que não queria recebê-lo, né? Então ele fala: vocês não sabem de que espírito sois? Eu não vim para destruir, mas para salvar. Então, estava dando uma lida hoje nesses pequenos livros, né? Até porque o livro de Judas da Bíblia, né, que nós temos aqui, que é também tradicionalmente aceito como o irmão de Jesus, né, filho de Maria também, ele cita alguns textos desses livros apócrifos, né? Cita alguns textos, então estamos dando uma analisada sobre isso. Agora, quanto à carta de Filemão, por que ela está na Bíblia, né? Muita gente faz esse questionamento, mas aqui, por quê? Porque este livro está na Bíblia. Se este livro está na Bíblia, irmãos, é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa. Amém. Com ele. Amém. Porque ele é importante. Então por isso que nós vamos estudar hoje a carta, a epístola de Paulo a Filemão. Muita gente nem sabe que existe esse livro. Se você mandar os cristãos hoje, abram suas Bíblias no livro de Filemão, a carta de Filemão. Eles não vão saber se está no Antigo Testamento, se está no Novo. Então é importante nós analisarmos este livro. Plano de fundo que foi escrito este livro, né? O contexto, a história, na época que eles vivenciaram isso na pele. Filemão havia sido salvo durante o ministério de Paulo, provavelmente em Éfeso, vários anos antes. Abastado o suficiente para ter uma casa grande, Filemão também possuía pelo menos um escravo, um homem chamado Onésimo, literalmente útil, um nome comum para escravos. Onésimo não era cristão na época que roubou dinheiro. Nós vamos ver isso no verso 18 desse livro. De Filemão e fugiu. Como incontáveis milhares de escravos fugitivos, Onésimo fugiu para Roma, buscando se perder em meio enorme e indefinível população de escravos da capital do império. Por meio de circunstâncias não registradas na Escritura, Onésimo conheceu Paulo em Roma e tornou-se cristão. Não demorou muito para que o apóstolo passasse a amar o escravo fugitivo e queria manter Onésimo em Roma, onde ele estava prestando serviço valioso para Paulo em sua prisão. Nós vemos do verso 11 ao verso 13 isso. Contudo, ao roubar e fugir de Filemão, Onésimo havia violado a lei romana e defraudado seu senhor. Paulo sabia que essas questões tinham de ser tratadas e decidiu enviar Onésimo de volta a Colossos. Era muito perigoso para ele fazer a viagem sozinho, por causa do perigo dos caçadores de escravos. Por isso Paulo enviou de volta com Tíquico, que estava voltando para Colossos com a epístola aos Colossenses. Junto com Onésimo, Paulo enviou a Filemão essa bela carta pessoal, recomendando-lhe que perdoasse Onésimo e o recebesse de volta ao serviço como irmão em Cristo. Então, esse é o pano de fundo, né? Essa é a história, uma história muito bonita. A história de Filemão conta a história de um escravo fugitivo chamado Onésimo, que nós vamos ver daqui a pouco, que ele fugiu do seu senhor Filemão, né? Roubou dinheiro
Ele fugiu para Roma. Roma, por ser uma grande cidade, que tem muita gente, a gente sabe que é uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então, facílimo de achar seria ele. Então ele foi para uma grande cidade, Roma, assim como hoje temos São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, cidade que tem milhões e milhões de pessoas, e você vai cruzar todos os dias com pessoas que você só vai ver uma vez em toda a sua vida. Então, foi para lá. Não sabemos como que aconteceu, mas este homem se converte ouvindo as pregações de Paulo. Ele se converte, Paulo ele confessa seus pecados a Deus e fala para Paulo sobre o que tinha acontecido, que levou ele a estar lá em Roma. Então Paulo conversa com ele e decide mandá-lo de volta a Filemão, que é o seu senhor, e pede para Filemão que o receba não mais como escravo, né, mas como irmão em Cristo Jesus. E se alguma coisa ele te deve, Paulo vai escrever para Filemão, você põe na minha conta, amém, que eu te pagarei. Então, amém, é um livro maravilhoso. Vamos então entrar no livro. Versículo 1. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então nós vemos aqui que Paulo já se identifica como autor da carta, né? Prisioneiro de Cristo Jesus. Que maravilha isso, né? Prisioneiro de Cristo Jesus. Para muita gente hoje seria uma vergonha, né? Isso, né? Ser prisioneiro de Cristo Jesus. Eu quero ser próspero de Cristo Jesus. Eu sou filho do rei. Eu quero ser fazendeiro, empresário de Cristo Jesus. Não prisioneiro. Porque isso não é, nos olhos deles, né, uma bênção, e sim uma maldição da igreja moderna. Só que Paulo não tinha vergonha desse título, né? Pelo contrário, ele poderia ter colocado aqui Paulo apóstolo dos gentios, né? Mas ele colocou Paulo prisioneiro de Cristo Jesus, até para que se comparasse também com Onésimo, né? Que tinha feito vários delitos e agora tinha se arrependido, né? Então, muito interessante isso. Seu irmão Timóteo, que estava junto com ele, ao amado Filemão, que também nosso colaborador, quer dizer, Filemão também era um colaborador, era um cooperador, era um homem que colaborava na obra de Deus. Versículo 2. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então, eles tinham ali as igrejas, né, nas casas, não tinham templos como existem hoje, né? Então, o que nós achamos interessante da igreja primitiva, eu ouvi esse comentário de Leonardo Ravenhill. Eles não tinham um programa na televisão, eles não tinham dinheiro, eles não tinham uma grande estrutura teológica, mas eles colocaram o mundo de cabeça para baixo. A igreja primitiva, né? Eles não tinham programa na TV, na rádio, mega templos, pregações nos horários nobres das televisões abertas do Brasil e do mundo. Eles não tinham aviões, não tinham jatinhos particular, não tinham carros importados, não tinham helicópteros, não tinham estrutura como existe hoje. Mas eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, né? E a igreja, com tudo que tem hoje, nós não vemos ela colocando o mundo de cabeça para baixo. Pelo contrário, nós vemos o mundo influenciando ela, né? E não sendo influenciada por ela. O mundo amando a igreja. Então, quando o mundo ama a igreja, alguma coisa está errada, porque não é bíblico. Aleluia. A Bíblia diz que o mundo não vai amar aqueles que são de Jesus. Então, se o mundo nos ama, é porque somos parte dele, é porque somos iguais a ele. Então por isso que o mundo ama. O mundo não vai aborrecer aquilo que é dele, né? Ele vai aborrecer aquilo que é contra ele, né? Ou seja, aqueles que são de Deus, são novas criaturas, são de Cristo, o mundo vai aborrecer. Então a igreja primitiva fazia culto nas casas, as igrejas eram na casa dos cristãos, não tinham templos, lugares para se reunir, não que isso seja errado, né? Isso é uma bênção, mas eles se reuniam nas casas. E, através desse trabalho missionário, evangelístico, o evangelho se esparramou por toda Roma. Então,
para nós fazermos a obra de Deus, não precisamos de dinheiro, como muitos dizem por aí. Nós precisamos de fé, Amém. Boa vontade e principalmente do poder do Espírito Santo. Se nós tivermos isso, temos tudo. Agora, se nós tivermos todas as coisas, dinheiro, estrutura, boa teologia, bom carisma, mas não tivermos o poder do Espírito chamado do céu, não temos nada, absolutamente nada. Então, por isso eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, porque eles tinham o poder do Espírito Santo em suas vidas. Então a igreja estava na casa. Por que eu falo isso? Porque tem igrejas hoje, já ouvi muitos irmãos falar, o pastor com certeza já ouviu também, que Deus não gosta de culto nas casas. Não sei se o pastor já é. São algumas igrejas tradicionais, né? Que tem que ser no templo, né? Então, com quem vamos ficar? Com a Bíblia ou com a opinião deles, né? Vou ficar com a Bíblia. A opinião deles não passa de pó, não passa de vaidade, né? Que passará. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Então eles colocaram o mundo de cabeça para baixo, com o simples Evangelho do Senhor. E eu não vi Paulo enriquecendo, eu não vi Paulo comprando barcos, eu não vi Pedro comprando fazendas, eu não vi João comprando empresas de tecidos, eu não vi nenhum deles se enriquecendo, pelo contrário, eu vi todos eles enriquecendo a todos, se doando, e até sendo mártires pela causa a qual eles pregavam e criam, morreram por causa da sua fé em Jesus Cristo. Aleluia. E pregaram o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho que Paulo também diz, a mensagem da cruz, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós os que cremos é salvação e é o poder de Deus. Eu não vejo Pedro, o pastor, o apóstolo Pedro, depois de convertido, pregando já a palavra de Deus, lá em Jerusalém, eu não vejo ele comprando empresas de pesca na Galileia, sendo empresário, como vemos muitos, infelizmente, hoje seguindo este caminho, que não é outro a não ser o caminho de Balaão, né? Que amou o prêmio da injustiça, conforme está lá em 2 Pedro, que amou o dinheiro que o ministério aparentemente pode lhe dar, né? A fama, as luxúrias. Então, muitos seguem pelo caminho de Balaão, mas que nós podemos seguir pelo caminho dos apóstolos, né? Na doutrina dos santos apóstolos de Deus, né? Terceiro versículo. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então que a graça, que a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Esse é o desejo e os votos de Paulo a Filemon, toda a igreja de Colossos, né? Que a graça, a misericórdia, a paz, o amor de Deus pudesse ser multiplicado, pudesse estar sobre eles. Então isso é muito interessante. Versículo 4. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Versículo tradução. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo está dizendo para Filemon, dou graças ao meu Deus sempre quando eu me lembro de ti nas minhas orações. Eu agradeço a Deus por você, pela obra que Deus fez em seu coração, de conversão, de salvação. Eu agradeço a Deus, né? Porque se tem gente que a gente ora pedindo a misericórdia de Deus, né? Meu Deus, tem misericórdia daquele homem, daquele irmão, daquela irmã, daquela pessoa, porque ela está criando caminhos que não são retos, andando por caminhos que são perigosos. Meu Deus! Em contrapartida, existem irmãos que nós olhamos e dizemos, graças a Deus, né? Porque tem aquele irmão, porque tem aquele pastor, porque tem aqueles homens de fé, né? Que se entregam a Deus, né? Então, se nós fôssemos Filemon, seríamos motivo de graça ou seríamos motivo de petição? Seremos motivo de Paulo dar graças a Deus
Ou seríamos motivo de Deus, de Paulo dizer, Deus, tenha misericórdia daquele obreiro, tenha misericórdia daquele irmão, olha como ele tem andado, olha a situação, olha o testemunho mau que ele tem dado. Ou, graças a Deus por aquele pregador, por aquele pastor, por aquela igreja, olha o exemplo de amor, olha o exemplo de fé. Então, cabe aí para nós, né, nesse versículo, uma reflexão, né? Se Paulo daria graças a Deus por nós, ou pediria a misericórdia de Deus por nós, né? Então isso é muito interessante, porque no retrato atual que vivemos, 90% talvez da cristandade atual seria motivo de Paulo pedir misericórdia para Deus e não agradecer a Deus. Então agradeço ao Senhor, agradeço a Deus por você, Filemão, sempre lembrando de ti nas minhas orações. Versículo 5. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então, eu lembro de ti, Filemão, nas minhas orações, porque eu estou ciente do teu amor, da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Que santos é esses? É os santos que são ídolos hoje, né, na Igreja Católica Romana? Não. Esses santos são a igreja presente na sua época, né? Ou seja, aqueles irmãos de Colosso, aquele povo que estava reunido junto com ele. Então, Paulo dá graças a Deus por estar ciente do amor e da fé a qual Filemão tinha para com o Senhor Jesus e para com toda a igreja dele, né? Então, Paulo agradecia a Deus pela vida de Filemão, né? Pelo amor e pela fé a qual ele tinha, né? E se fôssemos nós? E se fosse outros? Será que Paulo tinha orado, Senhor, tem misericórdia daquele povo, tem misericórdia daquele irmão pela sua falta de fé, pela sua falta de amor, né? Pela sua falta de empenho com todos os santos, né, com toda a igreja? Então, cabe aí para nós uma reflexão. Versículo 6. Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em vós para com Cristo. Para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Então, Paulo ora também para que a comunhão crescesse mais e mais de sua fé e se tornasse mais eficiente no pleno conhecimento de Cristo Jesus, né? Das coisas boas as quais Deus oferece ao seu povo. Que ele conhecesse, se aprofundasse. Então, mais uma coisa, por mais que Paulo estivesse elogiando Filemão, agradecendo a Deus pelo estado espiritual de Filemão, ele orava para que crescesse mais ainda Filemão, né? Se desenvolvesse mais ainda Filemão. Como diz o Apocalipse, né? Quem é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, não se acomode. Porque já pensou? Filemão ouvisse tudo isso e se acomodasse, né? Então eu já estou bem, então eu já fiz tudo o que tinha que fazer. E se acomodasse, não. Que ele continuasse nessa caminhada e crescesse no pleno conhecimento, sua fé se tornasse eficiente e ele conhecesse mais e mais Cristo Jesus. Versículo 7. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Portanto, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, através do ministério de Filemão, o coração dos santos da igreja tem sido reanimado, tem sido animado. Aqueles que estavam desanimados na igreja estavam recebendo ânimo. Aqueles que estavam tristes estavam recebendo alegria, porque Deus usava Filemão como um instrumento para trazer alegria, fé, fortaleza aos corações fracos, doentes e desanimados. Paulo intercede em favor de Onésimo, verso 8 agora. Pois bem,
ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou eu, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. 8:9, nós vamos ler na outra tradução. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora o prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo, olha, ainda que eu tenha plena liberdade para te ordenar o que convém, ou seja, para te dar uma ordem para você obedecer, eu não farei isso, mas em nome do amor, eu, Paulo, que agora sou velho, até prisioneiro agora de Cristo Jesus, vou fazer um pedido para você, né? Vou te pedir. Então os apóstolos, a diferença dos apóstolos para os pastores, presbíteros, evangelistas é esta: eles têm o poder para ordenar. Por quê? Porque eles foram ordenados por Cristo. Então eles têm esse poder. E nós temos o poder para pregar o que está ordenado na Escritura, né? Aleluia. Eles foram o que interpretaram as Escrituras do Antigo Testamento. Por isso que esses apóstolos hoje, que existem, são fraudes. Por quê? Porque eles não têm o poder de interpretar as Escrituras do Antigo Testamento com seriedade e veracidade. Por quê? Porque elas já foram. Os 12 apóstolos de Jesus já interpretaram o Antigo Testamento e deixaram escrito para nós a interpretação correta, a interpretação fiel. Foi eles que deram sentido. O Espírito Santo foi que iluminou o coração deles para entender os mistérios de Deus, né? E passar para nós aquilo que é necessário e de suma importância para a salvação. E aquilo que não foi passado, é que Deus não quis passar, ou porque não é necessário, né? E pertence a Ele as coisas encobertas. Mas a nós, as reveladas, Ele nos deu através tanto do Antigo Testamento, da lei dos profetas, como dos apóstolos do Novo Testamento, que tinham todos os dons espirituais, né? Todos eles tinham dom da profecia, dons de curar, dons da revelação, do discernimento de espíritos. Eles tinham todos em abundância, né? Aleluia. Os apóstolos do Senhor. Então, eles tinham essa autoridade para ordenar, né? Para mandar. E mesmo assim tendo, a maioria das vezes eles não faziam, né? Eles seguiam o exemplo, do nosso Senhor, né? Que é melhor ensinar com exemplo do que ensinar mandando, né? Amém. Jesus podia mandar de ser humilde, né? Não precisava, Jesus é humilde, não precisava mostrar para ninguém. Mas o que ele preferiu? Primeiro ele preferiu lavar os pés, para depois mandar os discípulos. Eu vos dei o exemplo, para que assim como eu fiz, vocês façam também. Então, o melhor exemplo que se dá não é o que é falado, mas aquilo que é vivido e feito. É a mesma coisa, pai falar para o filho, para a filha: olha, não bebe bebida alcoólica porque faz mal. Mas ele bebe, o que o filho vai entender? Ah, filho, não fuma, porque isso aí, cigarro, faz mal para a saúde. Mas a mãe vive com o miserável na boca todo dia. Que exemplo? É aquele ditado que diz, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? Com Deus não tem isso, né? Deus, tudo que Ele fala para nós fazermos é porque é o correto e Ele é perfeito, né? E já fez tudo corretamente por nós. Versículo 10. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, né? Então, em nome do amor, Paulo se dirige a Filemon, e agora Onésimo, né, que é o escravo fugitivo, que eu já falei, entra na história, e é o motivo dessa carta, né? E é o motivo de nós conhecermos também essa história maravilhosa. Paulo diz: olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo estava preso, mesmo assim ele gerou filhos espirituais para Deus. Amém. Mesmo assim,
Pessoas se converteram. Então esse é o projeto do Senhor, né? A Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ela diz todas, é todas, não tem exceção. Todas as coisas que acontecem na sua vida, se você é salvo e ama a Deus, cooperam para o seu bem. Sejam coisas que na sua mente pode ser boa, ou para a sua mente pode ser coisas ruins, né? Por exemplo, bati um carro, furou um pneu, uma coisa ruim. Mas Deus está dizendo pela Bíblia que tudo isso coopera para o teu bem. Até as coisas mínimas, as coisas desprezíveis, como fio de cabelo. Nem um fio de cabelo cairá da sua cabeça, se não for permissão do vosso Pai Celestial, ensinou Jesus. Então, nas coisas mínimas Deus é soberano. Nas coisas grandes também a Bíblia diz que Ele é soberano. Se você perder um fio de cabelo, é porque Ele quis que você perdesse. Senão você não teria perdido, né? Assim também como as coisas grandes, as estrelas, as galáxias, se elas existem, é porque o Deus soberano quis que elas tornassem existência. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo estava na prisão e frutificou para o reino de Cristo. Lá em Atos capítulo 27 e 28, nós vemos também que Paulo estava indo para Roma, mas de repente veio uma tempestade e ele vai parar numa pequena ilha chamada Malta, ilha de Malta. E lá, Deus tinha almas para serem salvas, para irem para o céu, né? E Paulo prega o evangelho ali, e a cidade crê no Senhor Jesus. Enfermos são curados, diz a Bíblia, maravilhas acontecem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até o naufrágio, né? Aleluia! Aos olhos de muitos hoje, cristãos, né? Se você sofreu um acidente de carro, ou que é a mesma coisa que um naufrágio, né? Ou de avião, de moto, muitos vão poder prejulgá-lo, dizendo: olha, você está em pecado, uma coisa aconteceu. Mas Paulo não, ele sofreu um naufrágio porque Deus quis que ele fosse na ilha de Malta, porque ali Deus tinha almas para ser salvas, né? Deus tinha um plano de salvação naquela ilha. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha escolhido almas ali para estar com Ele na glória, né? Para que se cumpra lá em Apocalipse, povo de todas as tribos, línguas e nações, né? Todas as ilhas, até aquelas ilhas que a gente nem acha que existe, né? Que existe um povoado, uma tribo. Então, Deus tem seus meios de trabalhar. Quanta gente já foi, quantos cristãos ficaram enfermos e doentes e foram para o hospital por causa de uma alma. Porque ali no leito, havia até um leito ao seu lado, com uma alma que precisaria ouvir a voz de Deus, né? A pregação do Evangelho. E Deus não quis salvar usando a igreja, mas Deus quis salvar usando você lá. Deus, Ele faz o que Ele quer. Ele é o Deus soberano. E isso que é maravilhoso na Bíblia, né? Paulo estava na prisão, não murmura, não reclama. Pelo contrário, prega o Evangelho, manda cartas para as igrejas, ora pelas igrejas, né? Certa feita, quando ele estava com Silas, ele orava e cantava perto da meia-noite, né? Estava escuro, não dava para ler nem estudar, então ele cantava e orava. E Deus mandou um terremoto ali, e também o carcereiro se converteu, né? Se a gente lê na Bíblia lá, fora alguns presos, eu creio que deve ter mais, né? Mas a Bíblia só quis narrar ali, a ênfase de Lucas foi no carcereiro e sua família, né? Que creu no Senhor Jesus. Então, Deus tem seus meios de trabalhar, né? Deus tem seus meios. E Deus pode nos usar em qualquer lugar desse planeta. Para o cristão, todo lugar desse planeta é um campo missionário. Seja na sua casa, no seu bairro, seja na igreja, seja ele fazendo uma viagem a trabalho, ou a turismo, ou ele estando dentro de um hospital, ou de qualquer lugar. Por quê? Porque onde houver almas, onde houver ser humano, ali é um campo missionário. Ali é um lugar propício para a salvação, para a pregação do Evangelho da Paz, para anunciar o Evangelho de Deus. Então Paulo, ele seguia a risca isso. Ele estava na cadeia, nas prisões, e gerou um filho, né, espiritual, por nome Onésimo. Vamos continuar
a leitura do texto santo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Olha que maravilha que o Evangelho faz. A qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar. No outro tempo, Onésimo era inútil. Quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos a Deus, não conhecemos a Cristo, a salvação, para Deus estamos mortos. É isso que a Bíblia diz, né, lá em Efésios: vós estávamos mortos em delitos e em pecado, mas Cristo vos deu vida, estando vocês mortos nos pecados. Então, quando nós estamos sem Cristo, biblicamente falando, estamos mortos. E se estamos mortos, somos inúteis. Somos inúteis. Então, Onésimo era inútil. Paulo estava dizendo aqui, antes de conhecer a Cristo, ele era inútil. Vivia pela vaidade, pelas ambições, desejos egoístas, carnais, que reinavam no seu coração, né? Pelas obras da carne. Era inútil. Mas o nosso Deus, irmãos, Ele é especialista em transformar inúteis em úteis, em pessoas úteis. Ele é especialista em transformar pessoas que são lixo em luxo. Ele é especialista em transformar pessoas que odeiam, odiosas, revoltadas, em pessoas que amam, em pessoas que obedecem ao Senhor. Filemão, irmão. Carta de Paulo a Filemão, nós estamos no verso de número 11. Então Deus, ele é especialista em transformar pessoas inúteis em pessoas úteis. Então Paulo estava na prisão. Deus usou para ganhar Onésimo para Cristo. Um homem que outrora era inútil, que outrora não tinha serventia nenhuma, porém agora tinha muita serventia, pois ele servia a Deus, servia o apóstolo Paulo, servia o seu próximo. Um homem que outrora era inútil, era um homem desprezível, agora era um homem muito amado, era um homem de honras, era um homem a qual Paulo não tem vergonha nenhuma de dizer: meu filho Onésimo, né, que gerei eis das cadeias. Porque tem alguns que Deus usa para ganhar para Cristo, que são motivos de honras, mas tem outros que parece que foram ganhos por Cristo, Deus usando a nossa vida, ou Deus usando o pastor ou a igreja, mas na verdade eles não têm nenhum testemunho cristão, né? E não são motivo de alegria, né? Nós vemos o caso de Demas, né? Demas foi um homem que era útil, né, a Paulo, cooperador, mas no final da trajetória de Paulo, ele o abandonou a mão do mundo, diz a Bíblia. Então ele se tornou inútil também, né? Então, só que Onésimo não tem essa história. A história dele é uma história que trazia alegria para Paulo. Era inútil, mas agora, porém, é útil tanto a mim, como será também a você, Filemão, e a igreja de Colossos, a qual você faz parte, e você está. Então nós observamos esse texto e vemos a maravilha da palavra de Deus. Aleluia. Versículo 12. Filemão, versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Então Paulo faz um pedido para Filemão. Filemão, receba de volta Onésimo, que antes era um escravo fugitivo, aquele que roubou dinheiro de você e fugiu. Receba-o novamente agora como se fosse o meu coração, Paulo está dizendo para Filemão. Então isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a história da salvação, né? A história da transformação, do poder do Evangelho, né? O que o poder de Deus, o poder do Evangelho
pode fazer na vida de um homem é isso. É transformá-lo radicalmente da água para o vinho. Por isso que o Evangelho não temos que levá-lo de uma forma moderada. O Evangelho de Cristo ele é radical. Por quê? Porque ele transforma radicalmente o ser humano, né? Numa nova pessoa, numa nova criatura. Foi isso que foi feito em Onésimo. Onésimo, lá em Colossos, era um escravo de Filemon, roubou seu senhor, catou seu dinheiro, seus bens materiais e fugiu para Roma. E lá em Roma, ele vagou como filho pródigo, né? Que vagou por caminhos que desagradam a Deus. E lá ele conheceu Paulo. Paulo que estava preso, pregando o Evangelho. E através do ministério de Paulo, aquele homem Onésimo é salvo, é transformado, é libertado daquela antiga vida de miséria e pecados, egoísmos, para uma nova vida, uma vida de obediência a Deus, uma vida de obediência a Cristo Jesus. Então isso é o que o poder do Evangelho ele faz, né? O maior poder que Deus derrama nesse mundo, meus irmãos, não é de cura divina. Se Deus ressuscitar um morto, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Como que Deus usa mais o seu poder? Na ressurreição de um morto ou na conversão de um pecador? Conversão de um pecador. Eu vou explicar o porquê. Porque para Deus ressuscitar um morto é fácil. Está morto, só vai revivê-lo. Agora o pecador, Deus tem que pegar essa massa que é o nosso corpo, que está totalmente corrompida pelo pecado, pela iniquidade, pelo mal, nosso coração carnal, e transformá-lo em um novo coração, transformá-lo numa nova pessoa. Isso que se chama na Bíblia a regeneração, o novo nascimento. E é isso que Deus ele faz através do Evangelho. Ele transforma as pessoas, transforma em uma nova criatura. Vamos continuar a leitura. Eu queria conservá-lo, versículo 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em todo lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo queria conservar Onésimo com ele mesmo, né? Para que em todo lugar Onésimo pudesse lhe servir nas algemas que ele carregava por causa do Evangelho. Paulo carregava algemas, né? Aonde ele estava, tinha um soldado romano o guardando 24 horas. Né? A algema sempre o seguia, mas jamais se tornou um impedimento para Paulo pregar a palavra de Deus. Né? Pelo contrário, ele pregava e ele dizia lá em Romanos: não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Paulo diz: olha, bem que poderia segurar Onésimo comigo, mas eu vou enviá-lo de volta até você, para que vocês se acertem, né? Porque Onésimo tinha fugido da casa de Filemon, né? Ele não era crente, Onésimo, devemos salientar isso. Filemon era crente, mas Onésimo não era convertido, né? Então ele rouba seu patrão, seu senhor, né? Porque Onésimo era um escravo dele, né? Filemon era um homem de muitas posses, tanto que a igreja estava na sua casa. Você vê em Filemon no versículo 2, né? Uma casa ampla, né? Que abrigava nos cultos toda a igreja. Ele era um homem exemplar, Filemon. E esse Onésimo rouba o dinheiro dele e vai embora. Vai para Roma, né? Eu creio que Filemon orou também, né? Pela salvação deste homem chamado Onésimo. E essa história está na Bíblia, uma história curta, mas é uma história muito maravilhosa, uma história do amor, né? É uma história, é a nossa história aqui. Aleluia, a história da salvação. Por quê? Porque nós também éramos fugitivos, né? Fugíamos de Deus.
Escondíamos de Deus como Adão e Eva. Fugíamos de Deus como Jonas fugiu para Tarsis. Só que Deus tem seus meios de nos trazer de volta para Ele, né? Deus tem seus meios, né? Pois a Bíblia diz, foi Ele que nos amou primeiro, né? Foi Ele que nos escolheu a nós, não nós escolhemos a Ele. Ninguém está aqui na igreja hoje por escolha própria. Ah, mas você pode dizer, mas eu escolhi estar aqui, eu poderia ter escolhido estar na minha casa hoje. Não, se você pensa assim, você pensa errado, porque foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos chamou. E se nós estamos aqui, porque Ele quis, porque Ele colocou no nosso coração o desejo e a vontade, a graça dEle. E o que eu estou dizendo é bíblico. Deus, a Bíblia diz assim, Deus que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então todas as boas escolhas que nós fazemos é por influência divina, é por influência da graça. Quando nós escolhemos, hoje eu vou no monte orar, hoje eu vou na igreja ouvir a palavra, hoje eu vou pregar para aquela pessoa, hoje eu vou me guardar do pecado, foi porque a graça de Deus te constrangeu a isso, foi porque o Espírito de Deus te convenceu a isso, não foi porque você quis. Porque se Deus te entregasse a sua vontade, você jamais seria um cristão, pelo contrário, você seria um ímpio, rebelde e miserável pecador. É isso que ensina a palavra de Deus. Porque nós, pela nossa própria vontade, nós desejamos o ódio, a vingança, desejamos as coisas da carne, as coisas que agradam a natureza humana. Mas pela graça de Deus, Ele nos ensina e nos educa, né, a renunciar às paixões do pecado para nos voltar a Cristo. Então é pela graça, irmãos, tudo é pela graça. Quem buscou Paulo? Foi Paulo que buscou a Cristo ou Cristo buscou a Paulo? Cristo buscou a Paulo. Quem buscou Pedro? Pedro buscou Cristo ou Cristo buscou Pedro? Lá na pescaria. Só você ler lá o texto. Quem buscou os discípulos? Foi eles que buscaram a Jesus ou Jesus buscou? O Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Os perdidos não buscam a Deus. É Deus que busca os perdidos. Então a história de Filemão é maravilhosa por causa disso. Porque nós vemos Deus buscando Onésimo, né? Um fugitivo, né? Que estava lá em Roma, uma cidade longe de Colossos, né? Mas Deus o buscou. Então vamos orar, vamos crer, né? Se nós formos aplicar esta palavra para nós, Deus tem o poder de buscar pessoas que nem nessa cidade estão, que nós temos orado por elas. Deus tem esse poder. E só o fato de você ter orado por elas ou por eles é um sinal que Deus tem um plano de salvação. Porque senão você não estaria perdendo seu tempo, né? O Espírito Santo não perde tempo. Deus não erra na escolha. Então se Deus colocou em nosso coração para interceder por pessoas e aparentemente não vemos resultados, não é sinal para nós desanimarmos. É sinal que Deus está trabalhando no tempo dele, no tempo certo, no tempo oportuno. Um meio de salvação Ele fará. Ele tem vários meios para trabalhar. Ele tem infinitas pessoas para usar. Enquanto você está aqui orando pelos seus, Deus tem centenas e até milhares de servos espalhados por todo o mundo, ou até mesmo a Bíblia, sem nenhum servo estiver perto, a qual aquela alma pode abrir, ler, e o Espírito convencê-lo do pecado, de uma forma sobrenatural. Aleluia. Então Deus é maravilhoso. Deus usou Paulo ali para trazer Onésimo de volta à fé, trazer Onésimo aos filhos de Deus, né? A salvação maravilhosa que o nosso Senhor tem para oferecer ao seu povo. Versículo 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Vamos ver outro versículo. Versículo 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário.
Então Paulo, como apóstolo, como nós vemos no versículo 8, poderia ter ordenado, né? Mas ele não quis agir dessa forma. Ele fez um pedido, uma solicitação em nome do amor cristão, né? Em nome do amor de Cristo. E não para que Filemão se sentisse obrigado, por causa de sua bondade, ele era um homem bondoso, né? Que Deus o tinha transformado num homem caridoso, num homem que amava a igreja, né? Nós vemos isso aqui no versículo de número 5, né? Já lemos aqui, a qual Paulo dá graças a Deus pelo amor e pela fé que ele tinha com o Senhor e com todos os santos, versículo 5 dessa mesma carta. Então Paulo poderia ter usado desse artifício para dizer, olha, você é um homem bom, então você vai receber ele, você é obrigado a receber ele. Mas não, que seja de livre vontade, ou seja, que você haja com amor para com Onésimo, né? Mas não por obrigação, mas com livre vontade. Então isso é o que a graça de Deus ela opera. Só se coloca agora no lugar de Filemão, só para você entender o que Paulo está dizendo. Naquela época tinha escravidão, né? Hoje não tem mais. Suponhamos que você tem uma fábrica, uma empresa, uma loja, e eu seja seu funcionário, ou você seja minha funcionário, meu funcionário, e você me prejudique muito, roube muito dinheiro de mim, ou eu roubo muito dinheiro de você, e fuja, ou você também faça isso comigo e fuja, e nós fiquemos anos sem se ver, né? Eu não sei do seu paradeiro, você não sabe do meu. Automaticamente, se o cristão não vigiar, aquilo pode gerar nele amargura, né? Desejo de vingança pessoal, de raiva. E depois de muito tempo, esse que te prejudicou, que te roubou dinheiro, ou falou mal de você, te caluniou, né? Talvez não financeiramente, mas moralmente, né? Te prejudicou. De repente ele se converte em uma outra cidade, e um homem de Deus que foi usado para trazer você para Cristo, que é o pastor, o pregador, te enviasse uma carta agora dizendo, olha, lembra daquela pessoa que fugiu, você que te prejudicou lá na sua loja, ou que falou mal de você para a cidade inteira, lembra dela? Eu te peço, não por obrigação, porque por obrigação nós somos obrigados pela Bíblia a amar o próximo e os inimigos, né? Mas Deus quer que seja algo espontâneo, não algo forçoso, né? Pois a Bíblia diz, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então Paulo pede, olha, eu quero que você receba de novo o meu filho, Onésimo. Paulo chama Onésimo de seu filho espiritual. Recebam novamente, mas de livre vontade e com amor. Recebam novamente. Filemão, nós temos a certeza que recebeu com amor, não porque era Paulo que estava pedindo, mas porque o Espírito de Deus estava na vida dele. E quando o Espírito Santo está na nossa vida, irmãos, é impossível você odiar alguém. Eu falo isso sem nenhum medo de errar. Aquele que carrega ódio no coração, seja a pessoa que mais me prejudicou nesse planeta, não pode ser salvo. Infelizmente. Porque o Espírito Santo que está em nós, o fruto dele não é o ódio, mas é o amor. Amém. Então se da nossa árvore está saindo a fruta do ódio, não é proveniente de Deus, mas é uma obra da carne. Então Filemão recebe Onésimo novamente, de livre vontade. Versículo 15. Pois acredito que ele venha ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Acredito, Paulo está dizendo, que ele foi afastado de você temporariamente, que ele roubou você, prejudicou você, fugiu temporariamente, né? Tudo faz parte de um plano maior, né? Do plano de Deus, do plano de salvação. Aprove a Deus, né? Salvar ele desta maneira, né? Deus quis ser glorificado dessa forma, permitindo que ele roubasse um cristão fiel, fugindo para uma outra cidade, e lá na outra cidade ele se convertesse e retornasse à casa desse cristão fiel novamente, para ser um testemunho da glória de Deus, tanto para aquela igreja, como para nós hoje que estamos aqui lendo essa história. E todas as igrejas do mundo que meditam nessa história de amor, nessa história
de salvação maravilhosa, pois acredito que ele venha a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Versículo 16: não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha só que maravilha, ele era escravo, mas olha o milagre da graça de Deus. Agora ele vai ser recebido de volta, não mais como escravo, mesmo que roubou, hein? Se Filemão não fosse crente aqui, ele poderia ter matado Onésimo, né? Ou poderia ter prejudicado, ou poderia ter até recebido Onésimo, mas humilhado o resto da vida inteira dele, né? Não receba mais ele como escravo, ou seja, uma pessoa que esteja abaixo de você, mas receba ele muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Por que caríssimo? Porque o seu preço foi alto. O preço para Onésimo ser teu irmão, Filemão, foi caríssimo. Foi o preço de algemas, né? Tanto de Paulo, que estava preso, né? Deus permitiu ele preso ali em Roma, porque tinha um plano de salvação com Onésimo e muitos outros ali. Foi um preço caro que Paulo pagou, né? Para pregar o Evangelho. E muito mais caro ainda, que não se compara com o de Paulo, que foi o preço de Cristo, né? Que derramou o seu sangue na cruz para nos salvar. Então receba ele, Filemão, receba Onésimo, não como escravo, como servo, mas como irmão, quer na carne, ou seja, quer seja irmão de sangue, como também no Senhor, né? Receba ele como um irmão. Então, olhando para nós, a partir de tudo isso, nós estaríamos dispostos a receber como irmão aqueles que nos prejudicaram, a amá-los como Cristo ama eles e nos ama? Então é uma pergunta para a reflexão dos irmãos. E se a resposta for negativa, implore a misericórdia de Deus para que a graça, o amor, o poder de Deus entre em nossa vida, entre em nossa mente, em nosso coração, e quebre toda a dureza, todo o ódio, todo o orgulho, toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o rancor, toda a sujeira do pecado e de Satanás, para ter a pureza do amor do Espírito Santo. Você estaria disposto a receber uma pessoa que te roubou, te prejudicou, te fez inúmeras coisas, mas agora converteu-se a Cristo? Você receberia de volta em sua casa? Como não, mas como um empregado, como um escravo, mas como irmão do Senhor e como irmão de sangue? Então, muitas das vezes nós não meditamos nesse livro de Filemão pelo fato de ele ser pequenino, né? Ah, tem 25 versículos só. Tem gente que acha que se for pregar em muitas igrejas, abre sua Bíblia no livro de Filemão. Tem gente que nem sabe que existe esse livro na Bíblia, né? Mas é algo muito interessante. É algo que só a graça de Deus pode fazer. Tanto por Filemão, como por Paulo e por Onésimo, né? Que são os três protagonistas dessa história maravilhosa, né? E o principal que é sobrenatural, que é o nosso Deus, né? Amém. Que é o Espírito de Deus, que é Jesus Cristo. Versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegrar, que também tu me deves até a ti mesmo. Versículo 19. Eu, Paulo, da minha própria... Versículo 18, quer dizer. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Então, se ele te prejudicou, Paulo está dizendo para Filemão, põe tudo na minha conta. Se ele te deve, se ele te roubou, te prejudicou, põe tudo na minha conta, Paulo está dizendo. Eu assino de próprio punho,
eu te pagarei. Então, isso aqui, irmãos, é muito lindo, né? O que Deus faz. Você deve para Deus. Sabia que você deve para Deus? E se fosse por você mesmo, você jamais chegaria perto do céu. Mas Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor, pagou sua dívida na cruz. Pagou sua dívida através da salvação. E hoje você é um filho de Deus. Então Paulo está dizendo, olha, eu próprio punho te escrevo, eu te pagarei, para não te alegrar que também tu me deves até a ti mesmo. Ou seja, até você me deve a mim mesmo. Versículo 20. Versículo 20. Diz assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então, Paulo está dizendo que eu receba de você este benefício, esta alegria, né? Este ânimo, esta alegria, a qual você receba em paz e como um irmão no Senhor, o teu companheiro que antes era um escravo onésimo, agora que recebo como um irmão. Verso 21. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Então Paulo está dizendo, eu estou certo, Filemão, que você vai fazer muito mais além do que eu estou pedindo nessa carta ainda. Muito mais você fará. E eu peço para você também, prepare uma pousada para mim, que em breve eu quero estar na cidade de Colossos para pregar o Evangelho. Espero que por vossas orações eu seja livre das prisões para pregar as palavras de Deus, para pregar o santo Evangelho do Senhor. Verso 23 agora. Saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Vou parar por aqui, dizendo o seguinte: saudam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então era um irmão que estava ali preso juntamente com Paulo. Versículo 24, Marcos era aquele que outra hora não era útil, né? Até houve uma briga de Paulo com Barnabé por causa dele, né? Um queria levá-lo numa viagem missionária, o outro não. Mas agora Marcos era muito útil ao ministério, né? Aristarco, Lucas, cooperadores junto com Demas do Evangelho do Senhor. Então até aqui esse Demas não estava desviado ainda, né? Só que se for lá em 2 Timóteo, no finalzinho já do ministério de Paulo, esse Demas que era cooperador desviou-se. Ele vai dizer o seguinte sobre esse Demas: Demas me abandonou, amando o presente século. Então Demas começou bem, mas terminou mal, né? Então que nós possamos começar, nem se for mais ou menos, né? Mas pelo menos terminar até o final da carreira bem, né? Com arrependimento verdadeiro, genuíno, preparados para se encontrar com o Senhor nosso Deus. Lucas foi o escritor, né, do Evangelho de Lucas, de Atos dos Apóstolos, e também um médico amado, conforme o próprio Paulo fala sobre ele. Foi um homem também que acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias. Conta-se uma tradição, se é verdade ou não sabemos, que um grande fato na conversão de Lucas, né, foi quando ele estava ouvindo Paulo pregar, e aquele jovem cai da janela, né, Eutico, e morre. O médico Lucas verificou que ele estava morto. O médico sabe quando alguém está morto ou não está. Aí de repente ele vê Paulo orando, e o jovem revivendo. Então, segundo a tradição, não sabemos de fato, né?
foi um grande impacto na vida de Lucas, né? O que levou ele a se aproximar mais ainda de Paulo e se converter ao Evangelho de Cristo. Aleluia. O médico Lucas, né? Que também foi o escritor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Então isso é muito interessante. Verso 25, para nós encerrarmos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então isso é maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a mesma que operou na vida de Filemão, na vida minha de Paulo, na vida de Onésimo, que antes era inútil, fugitivo, que roubava, pecador, agora foi salvo, convertido num servo de Deus. Que essa mesma graça continue com vocês e que esteja com todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus na terra. Amém? Vamos colocar em pé e agradecer ao Senhor por esta palavra, né? Foi um capítulo, a carta mais rápida que nós estudamos aqui, né? Foi só um dia de estudo, já estudamos ela inteira, né? Só que tem ensinamentos maravilhosos aí do poder da graça de Deus, né? Os meios que Deus faz para salvar. Senhor, meu Deus, meu Pai,